Jesus dedicou-se ao jejum e à oração. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que alegria começar mais um devocional com você, neste clima de fé, neste ambiente em que abrimos o coração para ouvir a voz de Deus. Eu creio que o Senhor tem uma palavra profunda, transformadora e despertadora para o nosso espírito hoje. Vamos orar junto, antes de seguir, pedindo que o Espírito Santo venha tomar este momento e tomar cada palavra viva dentro de nós. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós consagramos a Ti este início de dia. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, que a Tua presença nos conduza, que o Teu fogo aqueça a nossa alma, que cada palavra que ouvimos seja alimento, luz, direção e vida. Repreende tudo aquilo que tenta tirar a nossa atenção. Toca a nossa mente, abre o nosso entendimento e renova o nosso interior, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, agora com o coração preparado, vamos ler a palavra de Deus. O texto de hoje está em Mateus, capítulo 4, versículo 1 e também o versículo 2, e diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse momento da vida de Jesus é um marco espiritual. Antes de iniciar o seu ministério público, antes de curar, antes de pregar, antes de ensinar, antes de chamar os seus discípulos, antes de operar milagres, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E não é qualquer ambiente, não é um lugar confortável, não é um local fácil, não é um terreno acolhedor. O texto diz que Jesus foi levado ao deserto, e o deserto na Bíblia é sempre o lugar da revelação, do confronto, do silêncio, da dependência, do trato de Deus, mas também da preparação. Jesus passa 40 dias e 40 noites em jejum e oração. 40 dias sem distrações. 40 dias sem aplausos. 40 dias sem multidões. 40 dias sem conforto. 40 dias sem urgências externas. Apenas Ele, o Pai e o Espírito Santo de Deus. Apenas Ele e a finalidade do seu chamado. Apenas Ele e a intimidade que sustentaria o seu ministério. E aqui já temos algo precioso para meditarmos. Jesus, o Filho de Deus, o perfeito, o santo, o sem pecado, precisou de um período intenso de jejum e oração para iniciar o seu ministério. Se ele precisou, imagine nós. Se ele se retirou para buscar força, imagine nós. Se ele abriu mão do natural para fortalecer o espiritual, imagine nós. Isso nos lembra que ninguém vive a vida espiritual de maneira saudável sem disciplina. Ninguém permanece sensível ao Espírito sem separação. Ninguém vence as tentações sem preparo. Ninguém mantém firmeza no caminho sem alimentação espiritual constante. O deserto de Jesus nos ensina que o jejum e a oração não são acessórios da fé,
são essência da caminhada cristã. E olha que interessante, meus irmãos. O texto diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Isso nos mostra que há desertos que não são castigos, não são ataques, não são consequências negativas. Há desertos que são escolhas, há desertos que são salas de aula, há desertos que Deus usa para nos fortalecer antes de nos enviar. Alguns desertos são intencionais. Deus nos leva ali para nos ensinar a depender dele. E no caso de Jesus, o deserto foi o lugar onde ele fortaleceu o seu espírito para enfrentar o inimigo. Antes da tentação houve preparação, antes do confronto houve consagração, antes do ataque houve fortalecimento. Às vezes queremos vitória sem deserto, queremos autoridade sem sacrifício, queremos intimidade sem renúncia, queremos discernimento sem separação, queremos resistência espiritual sem jejum, sem oração. Mas Jesus mostra que o caminho da força espiritual passa por uma entrega maior, por um tempo afastado do ruído, por um confronto interno onde a carne se cala e o espírito se fortalece. E é aqui que o nosso coração precisa parar um pouco. Porque se Jesus, sendo perfeito, jejuou antes de responder ao diabo, como nós pretendemos vencer sem jejuar? Como pretendemos discernir a voz de Deus em meio ao barulho, se nunca nos retiramos para falar com Ele? Como pretendemos, meus irmãos, suportar as pressões espirituais se nunca fortalecemos o nosso interior? Como queremos ter autoridade espiritual se não alimentamos o espírito? O jejum é uma chave poderosa na vida do cristão. Ele não muda Deus, muda a nós. Ele não faz Deus falar mais, faz nós ouvirmos melhor. Ele não aumenta o poder do Espírito Santo, aumenta a sensibilidade do nosso espírito. O jejum silencia a carne para que a voz de Deus seja mais clara. Ele realinha prioridade, quebra a vaidade, esvazia o orgulho, enfraquece tentações internas, fortalece a vontade de obedecer. E junto com a oração, o jejum prepara nossa alma para enfrentar as lutas que, de outra forma, nos derrubariam. E talvez você diga, mas, professor Carlos, mas eu não consigo jejuar muito tempo? Deixa eu te dizer algo com carinho, meu irmão, minha irmã. E a cada um que está ouvindo esse devocional, Deus não está atrás do seu quanto, mas do seu coração. O jejum não é medido em horas, é medido em sinceridade. Você pode começar pequeno, você pode começar com um período curto, você pode começar jejuando uma refeição. O importante é separar tempo para Deus com sinceridade, humildade e foco. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Nós adultos que vivemos uma rotina intensa, cansativa, cheia de responsabilidades, trabalho, filhos, família, pressão emocional, compromissos, correria, o jejum e a oração se tornam ainda mais necessários. Porque o adulto vive no meio de uma guerra silenciosa entre o espiritual e o natural. Pressões que drenam, preocupações que desgastam, pensamentos que esgotam, problemas que consomem a energia. E se o espírito não estiver forte, a pessoa desaba.
O que sustenta um adulto nos dias de hoje não é apenas força mental, é força espiritual, não é apenas equilíbrio emocional, é presença de Deus. Não é apenas organização, é consagração. É aquele momento secreto, é o lugar em que ninguém vê. É o joelho dobrado, é o silêncio no quarto, é a lágrima derramada, é a entrega diária, é a dependência do Todo-Poderoso. E olhando, meus irmãos, para o exemplo de Jesus, aprendemos algo crucial. Para vencer, precisamos nos retirar de vez em quando. Precisamos de desertos voluntários, precisamos dizer não a algumas coisas para dizer sim a Deus. Precisamos abrir mão de um pouco do natural para fortalecer o espiritual, porque o inimigo sempre aparece quando estamos vulneráveis, mas também sempre aparece quando estamos prestes a viver algo grande. Antes do ministério de Jesus, veio a tentação. Antes de muitas vitórias na sua vida, também virão batalhas. É o processo, é o ciclo, é o ritmo espiritual. Mas quem jejuou, quem orou, quem se encheu de Deus, enfrenta o inimigo de pé. Glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E talvez você esteja vivendo uma fase de tentação, pressão, desânimo ou confusão. Talvez você esteja passando por um deserto inesperado ou até se afastou da prática da oração mais profunda. Mas Deus está te chamando hoje de volta ao lugar onde Jesus esteve, o lugar da consagração. Ele está te dizendo: filho, filha, volta! Volta ao deserto comigo, eu quero fortalecer você, eu quero falar com você, eu quero afinar seu espírito. E quando despertar aquilo, eu quero despertar aquilo que adormeceu em você. E aqui, meus irmãos, eu quero te pedir que imagine por um momento Jesus naquele deserto, fraco no corpo, mas forte no espírito, sozinho na terra, mas acompanhado pelo Pai, rodeado de silêncio, mas cheio da presença de Deus. Ele saiu daquele lugar transformado, preparado, alinhado, pronto para viver a missão. E assim será com você. O seu deserto com Deus se tornará o início de uma nova fase. A oração será sua arma, o jejum será seu escudo, a presença de Deus será sua força. O inimigo pode até tentar, mas você está preparado? E agora, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu quero convidar você. Faça um momento de reflexão. Feche seus olhos um pouco, principalmente os olhos espirituais, se você puder, e deixe essa pergunta entrar no seu coração. Como está a minha vida de oração? Como está a minha disciplina espiritual? Quanto tempo faz que eu não faço um jejum sincero? Quanto tempo faz que eu não separo um tempo só para o Senhor? Quanto tempo faz que eu não desligo tudo para ouvir apenas a voz de Deus? Quanto tempo faz que eu não entro no meu próprio deserto voluntário? Talvez esteja na hora de voltar. Talvez esteja na hora de voltar. Meus irmãos, vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, diante da Tua palavra, nós pedimos hoje um renovo espiritual. Dai-nos força para voltar ao jejum, força para voltar à oração, força para voltar ao secreto. Ensina-nos a calar a carne para ouvir o Teu Espírito.
Que o exemplo de Jesus não seja apenas uma história para nós, mas um convite. Leva-nos ao deserto necessário, prepara-nos, fortalece-nos, desperta-nos. Que cada adulto que me ouve agora receba um renovo espiritual tão profundo que mude a rotina, transforme decisões e restaure a alma. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, que o Senhor te fortaleça hoje, que a sua vida espiritual volte a florescer, que o jejum faça parte da sua rotina novamente e que a oração te acompanhe nos momentos mais difíceis. Continue comigo nesta série de devocionais. Cada dia Deus tem algo novo para derramar sobre nossos corações. Que Deus te abençoe poderosamente. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse devocional no seu status de WhatsApp e fiquem todos na maravilhosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Amém.